Como saber se Deus está te conduzindo, mesmo quando tudo parece confuso? Se Deus estivesse te guiando agora, você não teria clareza, teria conflito. Você tenta entender o que está acontecendo com a sua vida, mas quanto mais pensa, mais confuso fica. Ansiedade para decidir, medo de escolher errado, a sensação de estar sobrecarregado e aquele silêncio que aparece até depois da oração, como se o céu estivesse fechado. Por fora parece desorganização. Por dentro existe algo que não te deixa desistir, mesmo sem paz, mesmo sem resposta, mesmo com tudo parecendo fora do lugar. Existe um padrão espiritual que quase ninguém percebe. Quando Deus começa a mudar a sua direção, Ele não entrega um mapa, Ele mexe com aquilo que você achava que era certeza. E é exatamente por isso que você não consegue mais voltar para quem você era. Não consegue mais se encaixar onde antes era confortável. Não consegue ignorar essa voz que não fala alto, mas também não vai embora. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa confusão pode ser o sinal mais claro de que o Espírito Santo está te conduzindo, mesmo que hoje você ache que está perdido. O sinal invisível de que você não pode mais voltar. Existe um tipo de direção de Deus que não aparece como uma voz mandando você seguir em frente, mas como uma impossibilidade silenciosa de permanecer onde estava. Você tenta voltar para a mesma mentalidade, para as mesmas escolhas, para o mesmo ambiente emocional, e algo dentro de você simplesmente não permite. Não é esforço, não é disciplina, é desalinhamento. Aquilo que antes parecia normal, agora causa um incômodo que você não sabe explicar. Isso é condução, porque quando Deus começa a mover a sua vida, Ele não muda primeiro o cenário, Ele muda a sua percepção. O lugar é o mesmo, as pessoas são as mesmas, as oportunidades são parecidas, mas você não é mais o mesmo ali dentro. Existe uma consciência nova funcionando em você, uma sensibilidade que te impede de se adaptar ao que antes era confortável. E essa é uma das evidências mais profundas de que você está sendo guiado, mesmo sem um plano claro. Você perdeu a paz para voltar. Muita gente pensa que direção espiritual é saber exatamente para onde ir. Mas na maioria das vezes, a forma como o Espírito Santo conduz é fechando emocionalmente aquilo que já não faz parte do seu futuro. Você até poderia continuar, ninguém está te impedindo externamente, mas por dentro não existe mais vida naquele lugar. Aquilo que antes alimentava sua identidade, agora esvazia sua alma. E essa ausência de paz não é confusão, é proteção. Percebe como algumas decisões que antes seriam fáceis hoje parecem impossíveis de serem tomadas? Não porque você não tem capacidade, mas porque algo dentro de você sabe que não combina mais com quem você está se tornando. É como tentar usar uma roupa que já não serve. Ela ainda existe, ainda está disponível, mas não encaixa mais. Deus está te mostrando que a estação mudou sem precisar falar uma palavra. E isso gera um conflito interno, porque a sua mente quer lógica e o seu espírito já recebeu direção. A mente diz que seria mais fácil voltar para o conhecido, que seria mais seguro continuar no que é previsível, que seria menos cansativo não mudar. Mas o seu interior não responde mais a essa lógica. Existe uma resistência nova contra aquilo que antes era automático. Isso é transformação de natureza, não é indecisão. Talvez você tenha tentado mais de uma vez retomar ciclos antigos. Conversas antigas, padrões antigos, decisões antigas. E toda vez que você chega perto de entrar de novo nesse lugar, algo acontece. Uma inquietação, uma perda de entusiasmo, uma sensação clara de que aquilo não representa mais quem você é. Não é coincidência. É Deus bloqueando emocionalmente o que Ele já encerrou espiritualmente. A condução divina muitas vezes se manifesta assim, não como uma porta que se abre na sua frente, mas como um caminho que perde completamente o sentido de ser percorrido.
Você continua olhando para ele, porque foi importante por muito tempo, mas já não existe movimento dentro de você na direção dele. E essa ausência de movimento é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está te reposicionando. Isso também explica por que você se sente em um lugar intermediário. Você não voltou para o passado, mas ainda não chegou no novo. Só que agora existe uma diferença fundamental. Você não consegue mais viver no automático. Existe uma consciência espiritual ativa em você que analisa, que discerne, que percebe. E essa consciência é a prova de que Deus já começou a condução, mesmo que o destino ainda não tenha sido revelado. Não poder voltar não é perda de opção, é confirmação de chamado. É Deus te mostrando que existe algo à frente que exige uma versão sua, que o passado não comporta mais. E mesmo que hoje isso pareça instável, na verdade é a maior evidência de que você não está parado, você está sendo movido por dentro. A certeza que permanece mesmo quando a mente não entende. Existe uma diferença profunda entre não saber o que está acontecendo e não saber em quem você está confiando. A mente se agita porque foi treinada para viver de respostas, de previsões, de controle sobre o próximo passo. Só que quando Deus assume a condução, Ele não alimenta essa necessidade de explicação. Ele fortalece outra coisa dentro de você. E é por isso que, mesmo confuso, você continua. Mesmo sem clareza, você não desiste. Mesmo com medo, existe uma parte do seu coração que permanece firme. Essa firmeza não vem da lógica, vem da presença. É uma certeza silenciosa que não grita, mas também não vai embora. Você questiona durante o dia, pensa em desistir em alguns momentos, tenta encontrar uma saída mais simples, mas quando para e respira, existe algo dentro de você dizendo que continuar é o único caminho possível. Isso não é teimosia emocional. Isso é fé sendo construída em um nível que não depende mais de circunstâncias favoráveis. Perceba como essa certeza não está ligada a um cenário externo. As coisas ainda não se resolveram, as respostas ainda não chegaram, as mudanças que você esperava ainda não aconteceram. E mesmo assim, você permanece. Essa permanência é um sinal espiritual, porque quando a direção vem de Deus, a mente pode duvidar, mas o espírito não recua. Existe uma sustentação interna que não combina com o caos externo. Muita gente acha que fé é sentir segurança o tempo todo, mas a condução de Deus quase nunca funciona assim. A fé verdadeira se manifesta quando você não tem garantias visíveis, e ainda assim, algo dentro de você continua dizendo que vale a pena permanecer nesse processo. É uma convicção que não depende do que você vê, depende de quem está te guiando. E essa convicção é construída exatamente nas fases em que a mente perde o controle. Talvez você esteja vivendo dias em que os pensamentos não param. Você analisa possibilidades, imagina cenários, tenta antecipar decisões. E quanto mais você pensa, mais cansado fica. Só que no meio desse cansaço mental, existe uma paz que aparece em momentos específicos. Não é constante, não é emocional, é espiritual. Ela vem quando você ora, quando você silencia, quando você lembra de tudo o que já foi feito na sua vida. Essa paz é a assinatura de Deus no processo. Ela não elimina as perguntas, mas impede você de tomar decisões precipitadas. Ela não resolve tudo de uma vez, mas te sustenta por mais um dia. E é assim que a condução divina funciona. Não te dando um ano de respostas, mas te dando força para o próximo passo. É uma dependência diária, que a mente não gosta, mas que o espírito reconhece como cuidado. Existe também um detalhe que você precisa perceber. Mesmo nos dias em que você se sente mais confuso, você não consegue negar completamente o que Deus já falou com você. Aquilo que foi gerado dentro do seu coração continua ali.
Pode estar mais silencioso, pode estar encoberto pelo medo, mas não desapareceu. Isso é porque quando Deus planta uma direção dentro de alguém, a dúvida não tem poder para arrancar, só tem poder para testar. Essa certeza que permanece não é emocional, é identidade sendo formada. Deus está te ensinando a não se mover apenas quando sente, mas a permanecer porque sabe em quem tem crido. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque chega um momento em que você percebe que não precisa entender tudo para continuar avançando. Você só precisa confiar na mão que está te guiando. A mente ainda vai fazer perguntas, isso faz parte do processo. Mas agora existe algo mais forte do que os questionamentos. Existe uma convicção que não foi criada por você. E é exatamente essa convicção que prova que você não está andando sozinho, mesmo quando não consegue explicar o caminho. Quando Deus está conduzindo, o passado perde a voz. Uma das mudanças mais silenciosas e profundas da condução de Deus acontece quando aquilo que antes definia suas decisões começa a perder força. Não é que o passado desapareça, é que ele deixa de ter autoridade sobre quem você está se tornando. As lembranças continuam existindo. As experiências continuam fazendo parte da sua história, mas já não determinam seus próximos passos. Isso é libertação em nível de identidade. Antes você pensava a partir do que viveu, das dores que te marcaram, das frustrações que te fizeram ter medo, das vezes em que tentou e não deu certo. Seu raciocínio sempre voltava para esses pontos como forma de proteção. Só que agora algo mudou. Mesmo lembrando de tudo, você não consegue mais tomar decisões baseadas apenas nesses registros antigos. Existe uma consciência nova que te empurra para frente, mesmo quando a memória tenta te puxar para trás. Isso é condução. Deus não apaga sua história. Ele muda a forma como ela influencia sua visão de futuro. Aquilo que antes era argumento para você não avançar, começa a perder o poder. Você olha para situações que já te paralisaram e percebe que elas não têm mais o mesmo peso emocional. O medo ainda tenta falar, mas a voz dele já não é dominante. Existe uma outra voz, mais profunda, mais estável, que começou a conduzir sua percepção. Repara como algumas coisas que antes te prendiam já não te dominam com a mesma intensidade. Opiniões de pessoas que eram determinantes hoje já não definem suas escolhas. Ambientes que antes pareciam indispensáveis agora não despertam mais o mesmo apego. Até expectativas que você tinha sobre si mesmo começam a ser revistas. Não é falta de interesse, é realinhamento. Deus está reposicionando seu coração para que ele não dependa mais do que ficou para trás. Esse processo também mexe com sua forma de se enxergar, porque por muito tempo você construiu sua identidade em cima do que viveu, do que deu errado, do que disseram sobre você, do que você mesmo concluiu a seu respeito. Só que quando Deus começa a conduzir, ele introduz uma nova referência, quem você é nele. E essa nova identidade não conversa com as limitações que o passado tentou impor. Por isso você sente que está mudando por dentro, mesmo que externamente ainda não tenha acontecido nada tão visível. Existe uma nova forma de pensar surgindo, uma nova forma de reagir, uma nova forma de se posicionar diante das situações. Coisas que antes te fariam desistir hoje fazem você refletir. Circunstâncias que antes te fariam voltar atrás, hoje fazem você permanecer. Isso é transformação de natureza. O passado perde a voz, porque o Espírito Santo começa a ensinar você a viver a partir da promessa e não da memória. A memória diz até onde você conseguiu chegar. A promessa revela para onde Deus está te levando. E quando essa mudança acontece, o seu foco deixa de ser o que já aconteceu e passa a ser o que está sendo preparado. Talvez você ainda visite lembranças antigas em alguns dias. Isso faz parte do processo.
Mas agora existe uma diferença clara. Você não se reconhece mais vivendo a partir delas. Elas já não são sua base. Existe algo novo sustentando suas decisões. Uma confiança que não nasceu da sua história, nasceu da sua relação com Deus. Isso explica por que você não consegue mais se encaixar em versões antigas de si mesmo, porque aquela identidade foi construída para uma estação que já terminou. E tentar viver nela hoje gera um desconforto que não é emocional, é espiritual. Deus está conduzindo você para um lugar onde o passado não é prisão, é testemunho. Quando você entende isso, a confusão começa a perder espaço, porque você percebe que não está perdendo referências, está recebendo uma nova, não está ficando sem direção, está sendo reposicionado para viver a partir de algo mais profundo do que tudo o que já aconteceu com você. O padrão que só é visível quando você olha para trás. Existe uma pergunta que a mente faz o tempo todo durante a confusão: onde Deus está agora? Só que a condução divina raramente é compreendida no presente. Ela é reconhecida quando você revisita o caminho. Porque enquanto você está atravessando o processo, tudo parece desconectado. Portas que se fecham sem explicação, atrasos que frustram seus planos, encontros que parecem aleatórios, mudanças que você não teria escolhido. No momento em que acontecem, a sensação é de perda de controle. Mas quando você olha para trás, começa a perceber um desenho que não poderia ter sido criado por você. Quantas vezes algo não aconteceu como você queria e mais tarde você entendeu que aquilo te protegeu? Quantas vezes um caminho foi interrompido e isso te colocou exatamente no lugar onde você precisava estar? Quantas vezes você chamou de atraso aquilo que na verdade estava alinhando o tempo certo das coisas? Isso não são coincidências isoladas. Existe um padrão na forma como Deus conduz, e esse padrão só se torna visível quando você decide observar sua própria história com olhos espirituais. A mente quer provas imediatas de que está tudo certo. Quer sinais claros, respostas rápidas, confirmações constantes. Só que Deus trabalha em um nível onde a confiança vem antes da explicação. Ele permite que você atravesse fases sem entender para construir em você uma fé que não depende de evidências instantâneas. E é exatamente por isso que quando você olha para trás, percebe que nunca esteve sem direção, mesmo nos dias em que tinha certeza de que estava. Repara na sua própria trajetória. Momentos em que você achou que estava sendo esquecido e, na verdade, estava sendo preparado. Situações que pareciam perdas e se tornaram livramentos. Pessoas que saíram da sua vida e abriram espaço para algo que você nunca teria experimentado se elas tivessem permanecido. Existe uma sequência de movimentos que você não controlou, mas que te trouxeram até aqui. Isso muda completamente a forma como você enxerga a confusão atual. Porque se antes você já foi conduzido sem perceber, o que te faz pensar que agora é diferente? O mesmo Deus que organizou detalhes que você nem viu continua trabalhando, mesmo que hoje sua visão esteja limitada pelo que você está sentindo. A condução não parou, você só está no meio do processo novamente. Existe também um detalhe importante nesse reconhecimento. Quando você começa a perceber esse padrão, a ansiedade diminui. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque você entende que existe uma fidelidade sustentando sua história. Você percebe que nunca precisou ter tudo sob controle para que as coisas acontecessem da forma certa. Isso gera descanso espiritual. Olhar para trás não é viver preso ao passado, é ativar a memória da fidelidade de Deus. É lembrar que houve momentos em que você não tinha ideia do que estava acontecendo e ainda assim foi conduzido exatamente para onde precisava. Essa lembrança fortalece sua fé para o presente, porque agora você sabe que a ausência de clareza
não significa ausência de direção. Talvez hoje você esteja tentando interpretar tudo pelo que está vendo agora. Mas a condução de Deus não pode ser medida apenas pelo momento atual. Ela precisa ser observada no conjunto da sua caminhada. E quando você faz isso, percebe que nunca esteve sozinho, nunca esteve solto, nunca esteve sem cuidado. O padrão continua o mesmo. A diferença é que agora você está sendo convidado a confiar antes de ver o resultado. E quando essa chave vira dentro de você, a confusão deixa de ser um sinal de que algo está errado e passa a ser apenas mais uma etapa de um caminho que já está sendo cuidadosamente conduzido. O desconforto que está realinhando sua alma, existe um tipo de ação de Deus que não chega trazendo alívio imediato, chega trazendo exposição. Ele começa a mostrar o que já não combina com o seu espírito. Começa a revelar padrões que antes passavam despercebidos. Começa a incomodar estruturas que por muito tempo pareceram normais. E é exatamente aqui que muita gente se confunde, porque pensa que está piorando espiritualmente, quando na verdade está ficando mais sensível àquilo que precisa ser transformado. Você começa a perceber atitudes suas que antes justificava. Começa a sentir um peso em ambientes que antes eram leves. Começa a perder o entusiasmo por coisas que antes ocupavam seu tempo com facilidade. Isso não é instabilidade emocional, isso é realinhamento. Deus está ajustando seus afetos, seus interesses, suas motivações. Aquilo que não faz parte do propósito começa a perder o sabor. Aquilo que vem dele começa a gerar vida, mesmo que ainda exija esforço. Esse desconforto tem uma função muito específica. Ele quebra a falsa sensação de controle. Porque enquanto tudo está confortável, você continua tomando decisões baseado no que é conveniente. Mas quando Deus começa a conduzir em profundidade, Ele toca exatamente nos pontos onde você se apoiava sem perceber. E isso gera uma sensação de vulnerabilidade que a mente interpreta como confusão, mas que o espírito reconhece como tratamento. Perceba como algumas coisas que antes eram prioridade hoje já não ocupam o mesmo espaço dentro de você. Não é falta de capacidade, é mudança de foco. Existe uma nova fome sendo formada, uma necessidade maior de sentido, de verdade, de presença de Deus. O que antes te distraía agora te cansa. O que antes preenchia seu tempo agora parece raso. Isso é maturidade espiritual sendo construída. E junto com esse processo vem a sensação de não se encaixar completamente em lugar nenhum. Porque você já não é mais quem era, mas ainda está se tornando quem Deus quer que você seja. Isso cria um território interno, onde você se sente em transição o tempo todo. Só que esse território não é um lugar de abandono, é um lugar de formação. Deus não está tirando coisas de você para te deixar vazio. Ele está removendo o que sustentava uma versão sua que não poderia viver o que está sendo preparado. Cada desconforto aponta para um ajuste. Cada perda de interesse revela um novo direcionamento. Cada inquietação mostra que sua alma está sendo reposicionada para algo que exige mais profundidade. Talvez o mais difícil seja aceitar que esse processo não acontece de uma vez. Você sente que está sendo trabalhado em áreas diferentes ao mesmo tempo. Emoções sendo tratadas, pensamentos sendo confrontados, prioridades sendo reorganizadas. Isso cansa a mente, porque a mente gosta de processos rápidos e objetivos. Mas Deus trabalha na raiz, não na superfície. Ele transforma primeiro o interior para que o exterior não destrua aquilo que foi construído. Existe também um cuidado muito grande nesse desconforto. Ele nunca vem sem a presença de Deus sustentando. Mesmo nos dias em que você se sente mais sensível, mais introspectivo, mais em silêncio, existe uma percepção de que você está sendo acompanhado. Não é um processo frio,
É um tratamento feito por alguém que conhece exatamente o que você precisa se tornar. Quando você entende que o desconforto não é punição, mas alinhamento, algo muda dentro de você. Você para de resistir tanto e começa a permitir que Deus finalize o que começou. Porque percebe que cada ajuste está te afastando de um lugar que não comportava sua nova identidade e te aproximando de um caminho que exige uma versão sua mais inteira, mais consciente e mais dependente dele. O que hoje parece desconfortável é, na verdade, a prova de que você não está parado. Sua alma está sendo reposicionada para viver algo que não poderia acontecer se você continuasse confortável como antes. E isso é condução em sua forma mais profunda. O silêncio que não é ausência, é amadurecimento. Chega um momento na condução de Deus em que a sensação mais forte não é a confusão, é o silêncio. Você ora como antes, abre a palavra como sempre fez, tenta buscar direção, mas não recebe novas instruções. Não existe uma resposta clara, não existe uma confirmação visível, não existe aquela emoção intensa que você já experimentou em outros períodos. E a mente começa a interpretar isso como distância, como se Deus tivesse se afastado exatamente na fase em que você mais precisava. Só que esse silêncio tem uma função que só é compreendida quando você amadurece espiritualmente. Deus silencia quando a última direção que Ele te deu ainda está em andamento. Ele não repete o que já falou, porque está te ensinando a caminhar pela fé e não pela necessidade constante de novas palavras. O silêncio não significa que Ele parou de conduzir. Significa que agora você está sendo convidado a confiar no que já foi liberado sobre a sua vida. Antes, você precisava de confirmações frequentes para dar passos simples. Agora Ele te leva para um nível onde a obediência nasce da convicção e não da emoção. Isso muda completamente sua relação com a presença dEle. Porque você deixa de depender de sentir algo para saber que Ele está perto. Você começa a reconhecer Deus na constância, na sustentação diária, na força que aparece mesmo sem explicação. Existe também um tratamento profundo acontecendo nesse silêncio. Ele expõe o quanto sua fé estava ligada a experiências e não à pessoa de Deus. Enquanto havia sinais, respostas rápidas e direções claras, era fácil confiar. Mas quando tudo fica aparentemente quieto, a sua motivação é revelada. Você continua buscando porque Ele é Deus ou porque você quer respostas imediatas. Esse é um nível de relacionamento que não pode ser construído no barulho. Perceba que, mesmo no silêncio, você não foi abandonado. Você continua sendo sustentado, continua tendo forças para atravessar os dias, continua sendo guardado de decisões que poderiam te prejudicar, continua tendo consciência espiritual para não voltar para lugares que já foram encerrados. Isso é presença, mesmo sem voz. O silêncio também remove a dependência emocional de experiências intensas. Ele ensina você a valorizar a fidelidade de Deus nos detalhes simples. O dia que começa e termina com você de pé. A paz que aparece em momentos inesperados. A direção que vem através de uma percepção interna e não de um sinal externo. Isso é maturidade sendo formada. Talvez o que mais incomode seja a sensação de não ter novas instruções. Você quer saber o próximo passo, quer entender o que está sendo preparado, quer ter uma visão clara do que vem pela frente. Mas Deus sabe que, se Ele revelar tudo agora, você vai voltar a viver pelo controle e não pela dependência. O silêncio mantém seu coração no lugar certo. Existe uma confiança sendo construída que não precisa de explicações constantes. Uma estabilidade que não depende de emoções fortes. Uma fé que permanece mesmo quando o ambiente não muda. E essa fé é o que sustenta você nas próximas fases da sua caminhada,
porque haverá momentos em que você terá que decidir apenas lembrando do que ele já falou. O silêncio não é um vazio, é um espaço onde suas raízes estão se aprofundando. É o período em que Deus fortalece sua identidade nele, para que você não seja movido pela urgência de respostas, mas pela certeza da presença. E quando você entende isso, algo dentro de você descansa, porque percebe que não precisa ouvir algo novo todos os dias para continuar sendo conduzido. Você não está sem direção. Você está sendo treinado para reconhecer a direção mesmo quando não há palavras. E esse é um dos níveis mais profundos da vida espiritual. A fé que aprende a caminhar sem mapa. Existe uma fase da condução de Deus em que Ele não mostra o caminho completo porque está formando em você algo maior do que a própria resposta. A mente pede um plano, uma sequência lógica, uma garantia de que tudo vai dar certo. Mas Deus oferece presença. E presença exige confiança diária, não controle antecipado. É aqui que a fé deixa de ser um conceito e passa a ser uma forma de viver. Você percebe que não tem mais como organizar o futuro como fazia antes. Não existem todas as peças na sua mão. Não existe previsão exata, não existe segurança baseada em cálculos humanos. E isso confronta diretamente a necessidade que você tinha de se sentir preparado para tudo. Só que a condução divina não acontece quando você sabe todos os passos. Acontece quando você decide dar o próximo mesmo sem ver o restante. Isso não é imprudência espiritual, é relacionamento. Deus não quer apenas te levar para um lugar, Ele quer que você caminhe com Ele até lá. E caminhar com Ele significa depender dEle para o passo de hoje. Por isso, o mapa completo não é revelado. Porque se você tivesse todas as respostas, não precisaria confiar. Você apenas executaria. Perceba como essa fase muda sua forma de viver o presente. Antes, sua paz estava ligada ao que você tinha planejado para o futuro. Agora, sua paz começa a surgir quando você entende que não precisa saber tudo para continuar. Existe uma força que aparece exatamente no dia de hoje, uma graça que sustenta apenas o necessário para agora. Isso é provisão diária, não antecipada. Esse tipo de fé amadurece sua identidade. Porque você deixa de se definir pelo que consegue prever e começa a se definir por quem está te guiando. A segurança não vem mais de um cenário estável, vem da consciência de que Deus continua presente em qualquer cenário. E isso gera uma liberdade que o controle nunca conseguiu produzir. Também existe um detalhe muito profundo nesse processo. Caminhar sem mapa revela onde estava sua confiança. Se ela estava nas circunstâncias, essa fase gera medo. Se ela está em Deus, essa fase gera crescimento. Porque cada passo dado sem ver o caminho inteiro fortalece dentro de você a certeza de que Ele é suficiente. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, querendo uma confirmação sobre o que fazer, esperando um sinal claro para decidir, tentando organizar mentalmente algo que ainda não foi revelado. E enquanto isso, Deus está te mostrando que o próximo passo já está diante de você. Não o caminho inteiro, apenas o próximo. A fé não precisa do final da estrada, ela precisa da coragem de continuar. Essa caminhada também transforma sua relação com o tempo. Você deixa de viver ansioso pelo que ainda não aconteceu e começa a perceber Deus no que está acontecendo agora. O hoje deixa de ser um intervalo entre promessas e passa a ser o lugar onde a condução acontece. Cada pequena decisão tomada em obediência se torna parte de algo maior que você ainda não vê. O mapa completo não é necessário quando existe direção real, porque direção não é conhecer todos os detalhes, é saber quem está à frente. E quando essa verdade se torna viva dentro de você, a ansiedade pelo futuro começa a perder força, não porque você já viu o resultado, mas porque entende que nunca caminhou sozinho.
Deus não está escondendo o caminho para te confundir. Ele está revelando aos poucos para que sua fé seja construída em dependência e não em controle. E essa fé é o que vai sustentar você quando as promessas começarem a se cumprir. Porque você não terá chegado lá apenas com estratégia, mas com relacionamento. O momento em que você percebe que nunca esteve perdido. Existe um ponto na caminhada em que algo se alinha dentro de você, e mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado completamente, a sua visão muda. Você começa a entender que aquela sensação constante de estar sem direção não era abandono, era condução em um nível que sua mente ainda não sabia reconhecer. A ansiedade diminui não porque todas as respostas chegaram, mas porque a sua percepção foi ajustada. Você começa a ligar os pontos, o incômodo que te fez sair de certos lugares, a perda de interesse por aquilo que não fazia mais sentido, o silêncio que te obrigou a confiar, o desconforto que realinhou suas prioridades. Nada disso foi aleatório. Tudo fazia parte de um movimento contínuo que estava te levando para um lugar onde sua antiga versão não conseguiria permanecer. E então nasce uma consciência nova. Você entende que nunca esteve parado. Mesmo nos dias em que parecia que nada estava acontecendo, havia um trabalho profundo sendo feito dentro de você. Enquanto você achava que estava apenas esperando, Deus estava tratando suas motivações, fortalecendo sua identidade, ajustando sua sensibilidade espiritual. O movimento não era externo, era interno. Isso muda a forma como você interpreta sua própria história. Aquilo que antes parecia uma sequência de confusões começa a revelar um padrão de cuidado. Você percebe que foi impedido de voltar para caminhos que teriam te afastado do propósito. Percebe que não conseguiu tomar certas decisões porque já não era mais quem tomava aquele tipo de decisão. Percebe que até a sua inquietação foi uma ferramenta de Deus para te manter em movimento. Nesse momento, a culpa de achar que estava perdido perde a força. Porque você entende que Deus estava conduzindo mesmo quando você não tinha consciência disso. E essa percepção gera descanso. Um descanso que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que existe uma fidelidade sustentando cada detalhe do processo. Também nasce uma confiança diferente em relação ao futuro. Não porque agora você tem todas as respostas, mas porque sabe que não precisa ter. Se até aqui você foi guiado sem perceber, o que vem pela frente também será conduzido. Essa consciência remove o peso de tentar controlar tudo. Você deixa de viver como alguém que precisa entender cada etapa para continuar e passa a viver como alguém que confia na mão que está à frente. Existe uma libertação muito grande nesse reconhecimento. Você para de se comparar com pessoas que parecem ter tudo definido. Para de achar que está atrasado. Para de se cobrar por não ter clareza total. Porque entende que sua caminhada é espiritual, não apenas natural. E processos espirituais são formados primeiro no invisível. Você percebe que aquela versão sua que precisava de garantias para obedecer ficou para trás. Agora, existe uma maturidade que aceita caminhar mesmo sem ver. Existe uma paz que permanece mesmo quando surgem novas perguntas. Existe uma certeza silenciosa de que Deus continua conduzindo, mesmo quando o próximo passo ainda não foi totalmente revelado. Esse é o momento em que a confusão perde o poder de te paralisar. Porque ela deixa de ser interpretada como falta de direção e passa a ser apenas uma etapa do caminho. Você entende que não está tentando encontrar Deus no processo. Foi Ele quem iniciou o processo em você. E quando essa chave vira, sua fé deixa de ser uma tentativa de manter tudo sob controle e passa a ser uma resposta de confiança a um Deus que nunca perdeu o controle de nada.
A decisão de confiar antes de entender, chegar até aqui muda a pergunta que você faz. No início era: Deus, o que está acontecendo? Agora começa a surgir outra: Deus, como eu continuo caminhando mesmo sem entender tudo? Isso revela que algo dentro de você amadureceu, porque a fé deixa de ser uma busca por explicações e passa a ser uma escolha diária de confiança. Existe um ponto em que você percebe que sempre vai existir uma parte do caminho que não será revelada com antecedência. Não porque Deus quer esconder, mas porque esse espaço é o lugar onde o relacionamento acontece. É onde você aprende a obedecer sem garantia, a permanecer sem confirmação visível, a avançar sem sentir segurança emocional o tempo todo. E essa decisão não nasce da emoção, nasce da convicção de que ele já provou sua fidelidade. Confiar antes de entender é um movimento interno muito profundo. Sua mente continua fazendo perguntas, continua tentando organizar cenários, continua buscando lógica. Mas agora existe uma resposta que vem do seu espírito e que é mais forte do que os questionamentos. Uma resposta simples e firme. Eu continuo, não porque está fácil, não porque está claro, mas porque Deus continua sendo Deus. Isso muda completamente a forma como você vive o dia de hoje. Você para de esperar o momento perfeito para obedecer. Para de adiar decisões que já foram confirmadas dentro de você. Para de negociar com aquilo que o Espírito Santo já tratou. Existe uma prontidão nova, uma disposição de dar passos pequenos, mas reais, mesmo que o quadro completo ainda não tenha sido mostrado. Perceba que essa decisão não elimina o medo automaticamente. O medo ainda aparece. A insegurança ainda tenta falar. Os pensamentos ainda oscilam em alguns momentos. Mas agora, eles não governam mais suas escolhas. Existe algo maior conduzindo suas atitudes. A confiança não é a ausência de dúvida, é a escolha de não ser paralisado por ela. Também nasce uma nova relação com o tempo. Você deixa de viver pressionado para que tudo se resolva rápido e começa a respeitar o processo de Deus. Entende que cada fase tem um propósito específico, que aquilo que está sendo formado em você hoje é o que vai sustentar as promessas amanhã. E isso gera paciência espiritual. Confiar antes de entender é o ponto onde o controle perde a centralidade. Você percebe que tentar antecipar tudo só te cansava e não mudava o resultado. Agora existe um descanso diferente. Você faz o que precisa ser feito hoje, permanece sensível à direção de Deus e entrega o que ainda não foi revelado. Isso não é passividade, é alinhamento. Essa decisão também fortalece sua identidade, porque você deixa de se definir pelas circunstâncias e passa a se definir pela sua posição em Deus. Se o cenário muda, sua confiança permanece. Se as respostas demoram, sua fé continua. Se surgem novos desafios, você já sabe que não caminha sozinho. Isso cria estabilidade espiritual. Talvez hoje o que Deus espera de você não seja uma nova estratégia, mas uma nova postura. A postura de quem continua caminhando mesmo sem entender tudo. A postura de quem já percebeu que a condução não depende da sua capacidade de prever o futuro, mas da sua disposição de permanecer conectado com Ele no presente. E quando essa decisão se torna parte da sua vida, a confusão perde definitivamente o lugar de comando. Porque agora você não precisa mais entender cada detalhe para seguir. Você só precisa continuar confiando naquele que sempre soube exatamente para onde estava te levando. A paz que nasce quando você para de tentar se conduzir sozinho. Existe um tipo de paz que não vem quando tudo se resolve, vem quando você entende que não é mais responsável por controlar o caminho. Durante muito tempo, você tentou organizar cada detalhe, prever cada possibilidade, evitar qualquer cenário que pudesse dar errado. E isso parecia maturidade,
Parecia responsabilidade, parecia cuidado com a própria vida, mas no fundo era cansaço acumulado de carregar um peso que nunca foi seu. Quando você reconhece que Deus está conduzindo, algo começa a relaxar dentro de você. Não é desistência dos seus sonhos, não é falta de compromisso com suas decisões, é a entrega do controle que estava gerando ansiedade constante. Você continua caminhando, continua tomando decisões, continua se posicionando, mas agora sem aquela pressão de precisar garantir o resultado. Essa paz não aparece como uma emoção intensa. Ela é silenciosa, estável, constante. É a certeza de que você não precisa entender tudo para que tudo esteja sendo cuidado. Mesmo quando surgem situações inesperadas, você não entra mais no mesmo nível de desespero de antes. Existe uma confiança que te mantém firme, uma consciência de que Deus continua à frente, ajustando aquilo que você não consegue ver. Perceba como isso muda sua forma de reagir. Antes, qualquer incerteza gerava tensão imediata. Agora existe um espaço entre o problema e a sua reação. Um espaço onde você respira, onde você ora com mais profundidade, onde você lembra de tudo o que já foi conduzido até aqui. Esse espaço é a paz de Deus, assumindo o lugar que era ocupado pela ansiedade. Essa paz também reorganiza seus pensamentos. A necessidade de respostas imediatas perde força. A comparação com o tempo das outras pessoas deixa de fazer sentido. A urgência de provar que está tudo bem diminui. Você começa a viver com uma segurança que não depende de validação externa, porque sabe que está sendo guiado internamente. E isso transforma até a forma como você espera. A espera deixa de ser um lugar de angústia e passa a ser um lugar de formação. Você entende que enquanto algumas coisas ainda não aconteceram, outras estão sendo geradas dentro de você. E essas coisas são essenciais para sustentar o que vem pela frente. Existe também uma libertação muito grande de tentar se conduzir sozinho. Porque você percebe que muitas vezes o que chamava de direção era apenas esforço humano, tentando resolver o que precisava ser entregue a Deus. Agora, suas decisões nascem de um lugar mais profundo. Não são mais movidas apenas pela lógica ou pelo medo, mas por uma sensibilidade espiritual que foi construída ao longo de todo esse processo. Essa paz não significa ausência de desafios. Os desafios continuam existindo, as fases continuam mudando, novas situações continuam surgindo. Mas agora existe uma base diferente sustentando sua vida. Uma base que não é mais sua capacidade de prever, é a fidelidade de Deus em conduzir. E talvez a maior prova dessa paz seja que você não sente mais aquela necessidade constante de voltar atrás. O passado já não parece uma solução mais fácil. O controle já não parece uma segurança real. Existe uma confiança em continuar avançando, mesmo que o caminho ainda esteja sendo revelado passo a passo. Essa é a paz de quem entendeu que nunca esteve sozinho, de quem percebeu que a condução não começou agora, ela só foi reconhecida agora. E quando você vive a partir dessa consciência, a ansiedade perde o lugar de governo e a fé passa a conduzir sua vida de forma natural, né? Quando você entende que a confusão também é uma resposta de Deus, chega um momento em que tudo o que você viveu até aqui se conecta e você percebe que aquilo que mais te assustava era, na verdade, uma das formas mais profundas de Deus falar com você. A confusão que você tentou evitar foi o instrumento que ele usou para te tirar de lugares que você nunca teria coragem de abandonar sozinho. O silêncio que você interpretou como distância foi o ambiente onde sua fé criou raízes. O desconforto que parecia atraso foi o alinhamento necessário para que você não chegasse despreparado ao que está por vir. Essa compreensão muda sua leitura da vida. Você para de chamar de perda aquilo que te reposicionou.
Para de chamar de atraso aquilo que te protegeu. Para de chamar de ausência aquilo que era tratamento. Porque agora existe uma visão espiritual que enxerga além do momento. Você entende que Deus não estava apenas te levando para um destino. Ele estava formando em você a pessoa que vai viver esse destino. E então nasce dentro de você uma gratidão que não depende de circunstâncias perfeitas. Uma gratidão pelo processo, pela forma como Ele fechou portas que você insistia em manter abertas, pela maneira como Ele permitiu que algumas estruturas caíssem para que sua identidade fosse reconstruída nele, pela condução silenciosa que esteve presente até nos dias em que você achou que estava caminhando sozinho. Essa gratidão gera algo poderoso, confiança contínua. Agora, você não precisa de um novo sinal para saber que Deus está agindo. Você reconhece o modo como Ele trabalha, reconhece a forma como Ele conduz, reconhece a paz que Ele libera, mesmo quando o cenário não mudou. E isso cria estabilidade espiritual. Você percebe que não precisa mais viver tentando decifrar cada detalhe do caminho. Existe uma liberdade em saber que a direção não depende da sua capacidade de entender, mas da fidelidade dele em guiar. Isso não te torna passivo, te torna sensível. Você continua atento, continua buscando, continua obedecendo, mas sem aquela ansiedade de precisar ter todas as respostas. A confusão deixa de ser um lugar de medo e passa a ser um lugar de encontro, porque foi nela que você aprendeu a ouvir Deus de uma forma mais profunda. Foi nela que sua fé deixou de ser baseada em emoções e passou a ser baseada em relacionamento. Foi nela que você descobriu que a presença dele não depende de sinais externos. E quando essa verdade se estabelece dentro de você, algo muda para sempre. Você não volta mais para o nível onde precisava controlar tudo para ter paz. Não volta mais para o lugar onde só conseguia confiar quando entendia. Agora, existe uma maturidade que permanece mesmo quando novos processos começam. Talvez hoje você ainda não tenha todas as respostas sobre o que vem pela frente, mas uma coisa você já tem: a certeza de que está sendo conduzido. E essa certeza é suficiente para continuar caminhando, suficiente para permanecer fiel, suficiente para descansar. Porque no final você percebe que nunca foi sobre entender o caminho, sempre foi sobre aprender a andar com Deus. E quem aprende isso, descobre que até os momentos mais confusos estavam cheios de direção.